Reinstalar o Windows sem a necessidade de uma mídia de instalação, ou seja, sem a necessidade de um pendrive ou um DVD de instalação. Com o Windows 10 isso é possível e eu vou te mostrar agora como é que você faz isso. Se você ainda não entendeu do que eu estou falando, imagina a seguinte situação. Um cliente chega com você e pede para você instalar de novo o Windows no computador dele, ou seja, ele já tem o Windows instalado na sua máquina, com todos os programas e seus arquivos. Tá? Por algum motivo, quer uma nova instalação, ou uma instalação limpa, como algumas pessoas costumam dizer. Bem, com o Windows 10, você não precisa ter um pendrive de instalação ou DVD de instalação. O próprio Windows tem em uma área reservada o instalador. E o processo é exatamente o mesmo, tá? O resultado desse processo é exatamente o mesmo de como se você fosse utilizar uma mídia de instalação. Só que com a vantagem de que você vai preservar os dados do usuário. Ou seja, através dessa instalação que já existe dentro do Windows 10, você, em teoria, não precisa fazer um backup dos dados do cliente, tá? Mas eu recomendo que você faça esse backup. Por mais que tenha essa opção de preservar os dados do cliente, faça o backup como medida de segurança. Então, com essa instalação, é como se você estivesse utilizando uma mídia externa. Você vai fazer uma instalação nova, você vai precisar instalar os programas que o cliente precisa utilizar no dia a dia. Com a vantagem de que nesse processo todo pode ser preservado os dados do cliente. Então vamos lá, vou te mostrar aqui na prática como é que isso funciona. Estou com o Windows aberto. Então, vou abrir aqui a pasta de arquivos. Tá? Eu tenho aqui alguns arquivos na pasta documentos, para você ver que esses dados serão preservados. Vou abrir aqui para a gente ver aqui quais os softwares que estão instalados nesse computador. Nesse caso aqui, o único software externo ao Windows é o Chrome que eu instalei. Os demais softwares são todos aqueles que já vêm com o próprio Windows, tá bom? Então, esse software aqui, depois desse processo, eu vou precisar instalá-lo novamente, tá? Aqui será perdido. Mas os dados do usuário não, aquilo que está dentro da pasta documentos serão preservados. Tem duas formas de se iniciar esse processo, tá? A primeira delas é você vindo aqui no menu iniciar, clica nessa engrenagem aqui, que é a área de configurações. Nessa área, você vai arrastar aqui a tela para baixo, clicar bem aqui em atualização e segurança. Nessa área, você vai escolher aqui neste menu lateral, você vai escolher a opção recuperação. Então você pode clicar nela. E bem aqui em cima, olha, a primeira opção é restaurar o PC. Então você pode clicar aqui neste botão começar agora. Pronto, e aqui, já nessa primeira etapa, você vai escolher se você quer manter os arquivos do usuário ou se você quer apagar tudo, ou seja, voltar para a configuração de fábrica mesmo. Esse remover tudo é interessante quando a pessoa vende o computador e quer eliminar todos os dados que tem nele. Né? Isso aqui é interessante nesse caso. Mas como aqui a ideia é fazer uma instalação nova para, enfim, eliminar os softwares e instalar somente os softwares necessários, enfim. Nesse caso, essa opção de cima é recomendada. Mais uma vez, faça o backup do cliente, tá? Por mais que esses arquivos sejam mantidos, é bom ter uma margem de segurança. Então eu vou clicar aqui, manter os arquivos e vai iniciar o procedimento. Nós temos aqui duas opções, tá? Que é baixar e reinstalar o Windows. Essa primeira opção aqui ela é interessante porque você vai baixar uma versão a mais nova que tiver lá no site da Microsoft. Tá? E aqui vamos utilizar a reinstalação local. Essa reinstalação local ela vai ser mais rápida porque não vai precisar da internet. Tá? No entanto, você vai ter a versão que está disponível no seu computador. Então, tão logo você termine esse processo, é importante fazer a atualização do sistema operacional para você ter sempre os arquivos mais atuais e mais seguros também. Então eu vou escolher aqui essa opção reinstalação local para deixar o processo mais rápido. Pronto. Feito isso, vou clicar aqui no botão avançar. Lembrando que esse processo aqui vai demorar de acordo com o hardware que você tem na sua máquina, de acordo com a memória RAM que você tem, de acordo com o processador.
de acordo também com o tipo de dispositivo de armazenamento que você tem. Se você tiver um SSD, esse processo todo tende a ser mais rápido, bem mais rápido do que se você tiver um HD no seu computador. Chegando aqui, clicamos na opção restaurar. Aqui está uma revisão aqui para você dar uma olhada para ver se é isso mesmo que você quer, né? Para ver os passos que serão realizados. O que vai acontecer aqui? Ele vai restaurar as configurações padrões, ele vai manter os arquivos pessoais. Então você confere bem aqui, né? Se vai manter. Então, aparecendo essa mensagem, significa que o cliente não vai perder os seus dados, tá? E aí vai reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, ou seja, ele não vai precisar entrar na internet. E vai remover todos os programas. E aqui está aquele aviso, né, que esse procedimento vai demorar um pouco e vai ser reiniciado também. Então vamos lá, clicar em restaurar. Então está terminando essa primeira etapa. Vamos à primeira reinicialização. Repare que eu estou usando uma máquina virtual. Então se você quer testar, está aprendendo como é que faz esse procedimento, eu recomendo fortemente que você utilize máquina virtual. Jamais utilize a sua máquina de trabalho para fazer testes. É interessante ter também uma máquina de testes. Claro que nem sempre é possível ter 2 computadores em casa, um só para testes, né? Mas à medida que o dinheiro vai entrando, né, se você montou ali uma assistência técnica de manutenção de computadores e já está começando a ampliar o seu empreendimento, é importante você manter ali uma máquina só para fazer testes. Um lembrete importante: se você estiver fazendo esse procedimento em um notebook, ligue-o na tomada para não ter o problema de descarregar no meio da operação. Se for no desktop, é interessante estar em um no-break. Agora, tenha cuidado na hora de comprar um no-break. Existem no-breaks que prejudicam mais do que ajudam, né? É importante, na hora de comprar um no-break, escolher um bom equipamento. Mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Vamos iniciar o computador pela primeira vez, depois que iniciamos esse procedimento. Está iniciando agora mais uma etapa, restauração do PC. Veja que, como eu estou utilizando aqui uma máquina virtual, esse processo vai demorar um pouco mais do que se eu estivesse utilizando uma máquina física. E agora, nesse momento, está acontecendo a instalação do Windows. E agora finalizou finalmente a instalação. Vou aqui fazer o primeiro login. Percebe que em momento algum eu criei algum usuário nesse processo de reinstalação do Windows. Então ele trouxe já para mim aqui o mesmo usuário que estava cadastrado anteriormente. Então, vamos lá. Fazer login. Então aquela primeira vez que a gente faz login e aí o Windows faz aquela configuração preliminar. Essa aqui já é aquela reta final da instalação do Windows. E nesse caso é a reinstalação do Windows. E pronto, finalmente inicializou aqui o Windows. Vamos conferir aqui. Então, 2 coisas que a gente precisa verificar: se os dados estão preservados e se está instalado o Chrome, que é o único software por fora do Windows que eu havia instalado. Então, olha, de imediato a gente já consegue perceber que a lixeira tem conteúdo na lixeira, ou seja, então ele preservou até o conteúdo da lixeira. Vamos verificar aqui agora os softwares instalados. Então, olha só, não tem aqui o Chrome. Percebe aqui que está organizado em ordem alfabética. Não tem o Chrome. Ou seja, nenhum dos softwares, nesse caso só um, permaneceu instalado. Então vamos verificar agora a pasta documentos, para ver se os arquivos estão lá. Bem, se na lixeira está preservado, com certeza documentos deve estar, né? Mas vamos confirmar aqui. Então tá aqui, ó, todos os arquivos preservados. Tá bom? Bem, eu te mostrei aqui esse procedimento que a gente inicia pela própria tela do Windows, né? Windows em funcionamento. Agora eu vou te ensinar um outro método
tá? Mas para isso, eu vou instalar aqui o Chrome novamente, só para a gente ter um software instalado aqui antes do procedimento. Muito bem, Chrome instalado. Vamos verificar aqui mais uma vez, temos os arquivos na pasta documentos, temos arquivos na lixeira e um software instalado. O Chrome já aparece aqui embaixo, está abrindo para fazer aquela primeira conexão, mas eu posso simplesmente fechar aqui. Muito bem, vamos ao segundo método de reinstalação do Windows sem a necessidade de uma ISO de instalação. Para isso, você vai segurar a tecla Shift do seu teclado e aí vamos reiniciar o computador. Então, estou segurando aqui a tecla Shift, clico aqui no botão Iniciar, posiciono o mouse aqui na opção Liga, Desliga, clico e vou clicar na opção Reiniciar. Veja que eu estou segurando a tecla Shift em todo esse momento, tá? E ainda estou segurando, você fica segurando até o computador efetivamente desligar. Pronto. Como eu tinha aqui um processo em execução, ele está me dando um aviso aqui, mas pronto, a gente vai reiniciar. É sempre importante fechar todos os programas. No meu caso, eu tinha os programas fechados, só tinha um processo ainda rodando. Pronto. Essa aqui é uma tela que aparece em algumas situações quando o computador está com algum problema, por exemplo, né? Mas a gente pode chegar até ela, como a gente fez, para tentar fazer essa reinstalação, dentre outras coisas. Bem, a primeira opção é simplesmente sair e inicializar o Windows normalmente. Tá? Se de repente você entrou sem querer nessa tela aqui, você pode clicar nessa primeira opção. Mas no nosso caso, o que a gente quer é reinstalar o Windows, né? Então a gente vai nesta segunda opção aqui, que é a parte de solução de problemas. Nesse caso aqui, a gente vai na primeira opção, restaurar o PC. Tem alguns outros vídeos que eu mostro um pouco mais sobre essas outras opções aqui. Se você tiver interesse, acessa depois que você terminar isso aqui, né? Então vamos lá, restaurar o PC. E olha só, aquelas duas opções que eu comentei desde o início do vídeo, né? Eu posso manter os arquivos do usuário ou eu posso remover tudo. Mais uma vez, esse remover tudo é interessante quando você vai vender o computador e você não quer nenhum vestígio seu no computador do futuro comprador, né? Isso não é interessante que ele tenha acesso a nenhum dado seu. Aí sim você vai nessa opção. Mas no nosso caso, a gente quer manter os arquivos do usuário, então eu vou nesta primeira opção. Lembrando, mais uma vez, é sempre bom reforçar que se você está praticando isso aqui, né, se você está fazendo com o modo de aprendizagem, é interessante você fazer isso numa máquina virtual ou em uma máquina de testes. Jamais faça isso em uma máquina em produção, porque para você não ter surpresas, né? Então, olha só, aqui nesse segundo método tem uma pequena diferença, né? Como a gente reiniciou o computador, ele está perguntando aqui uma conta de usuário. Nesse caso, eu tenho um usuário mesmo, então vou clicar neste usuário. E agora eu preciso digitar a senha, tá? Então vamos lá. Veja que isso aqui é o método até de proteção. Imagina que outra pessoa de repente tem acesso ao teu computador e aí inicia esse processo de reinstalação e aí escolhe lá perder todos os dados, né? Então, isso daí ia ser muito trágico, né? Então vamos lá, olha. Novamente, aquelas duas opções, eu posso fazer o download do instalador do Windows ou eu posso utilizar aquele que já existe no HD, naquela área reservada. No meu caso, eu vou fazer esta segunda opção aqui, utilizar meu espaço que já está offline, tá? Por questões de tempo. Tá? E aí você vai também definir aí de acordo com a sua realidade. Você tem tempo para fazer o download da imagem? Você pode fazer isso daí. Ou você quer fazer uma instalação mais rápida, escolhe a segunda opção e depois que terminar todo o processo, você faz a atualização do sistema operacional.
é sempre bom manter o sistema operacional atualizado. Desse modo, você vai ter um sistema operacional mais seguro e mais rápido até, porque algumas das implementações, das atualizações, também têm a ver com a velocidade do computador, com a performance dele. E aqui a gente tem aquela tela de resumo, tá? Antes de efetivamente iniciar todo o processo de restauração, tem essa tela aqui para a gente confirmar se estão listadas aqui as coisas que a gente quer que realmente aconteça. Então, tudo confirmado, vamos clicar no botão redefinir. E aí, iniciou o processo. Veja aqui o processo já de instalação do Windows. Já é o segundo estágio dessa parte de reinstalação. Estamos aqui pela primeira vez na tela de login. Estamos realizando o segundo método de reinstalação do Windows 10. Então vamos lá, digitar a senha e entrar pela primeira vez no Windows reinstalado. Lembrando que também desse segundo método não foi necessário criar usuário nem definir senha. Esses dados eles foram reaproveitados da instalação antiga, ou seja, o Windows ele reinstalou o sistema operacional. Essa foi uma instalação nova, né? Ou seja, não tem nenhum software antigo aproveitado. O único aproveitamento que aconteceu foram sobre os dados de usuário e o usuário, né? O usuário existente aqui. Então, olha só, acabou de inicializar o Windows. Você já consegue perceber aqui na lixeira, né? Ou seja, até a lixeira foi preservada. Tá? E nós não temos, você já pode olhar aqui embaixo na barra, não temos o Google Chrome, que estava instalado anteriormente. Mas vamos verificar aqui. Vou clicar aqui na bandeirinha do Windows, que é o menu iniciar. E aqui a gente já observa, olha, a organização aqui é em ordem alfabética. E não aparece aqui Chrome. Tá bom? Agora vamos verificar os dados do usuário. Na pasta documentos existiam alguns arquivos. E esses arquivos precisam estar lá. Vamos confirmar. Então está aqui a pasta documentos. Estão aqui os arquivos do usuário. E aí, gostou do procedimento? É importante sempre praticar. Tá? Você só vai aprender de fato se você praticar. Agora, se esse não é o tipo de coisa que você vai fazer no dia a dia, ou seja, esse é o tipo de situação que você vai fazer bem esporadicamente, você poderia anotar aí o passo a passo, né? Colocar os itens, no passo 1, o que eu tenho que fazer, o passo 2. Enfim, isso daí vai te ajudar a relembrar e a fazer esse mesmo trabalho quando você precisar, tá? Mas eu recomendo que, primeiramente, você faça um teste em uma máquina virtual para você praticar, para você ter essa primeira experiência de fazer essa reinstalação. E a partir daí, sim, você já vai ter feito a primeira vez, vai ter visto quais são os passos, e a partir daí, sim, você faz em um computador final, né? Um computador de produção, pode ser um computador de cliente ou o seu computador se você precisar desse tipo de serviço. Então é isso, obrigado por ter participado até aqui desse vídeo. Se tiver dúvidas, comenta e até a próxima. Forte abraço.